venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito Canadá, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Olá para todos que estão nos assistindo hoje. Antes de começar, queremos agradecer a audiência de vocês, que através dos mais diversos meios de comunicação estão sempre aqui, a gente aprendendo mais sobre a Palavra de Deus. Queremos também agradecer os nossos apoiadores, aqueles que colaboram financeiramente, para que o programa Está Escrito continue no ar. E claro, o nosso muito obrigado a você que também nos apoia com suas orações. Lembrem-se que graças ao seu apoio e às suas orações, milhares de pessoas têm tido a oportunidade de receber a Palavra de Deus em suas casas. Pessoas que às vezes desconhecem da existência de um Deus. Pessoas que estão em busca de esperança ou que buscam paz neste mundo cheio de lutas. O programa Está Escrito quer levar Deus e a esperança e transformação a todas as pessoas possíveis. E por isso continuamos contando com seu apoio e suas orações. Queremos também orar por você, telespectador. Então, não deixe de nos enviar os seus pedidos de oração através das nossas redes sociais. Para aqueles que nos escrevem, saibam que lemos as suas mensagens e vocês estão constantemente em nossas orações. Queremos mandar um abraço para a nossa irmã Brigida, que nos escreveu assim: Olá, eu sou do Namibe, Angola. Peço que orem pela saúde da minha família, no geral, e amigos, e pela minha relação, para que haja muito amor, respeito, fé, saúde, enfim, e que possamos dar um dos passos mais importantes, dar um lar feliz à nossa princesa. Beijos. Essa foi a mensagem dada pelo Facebook, pela Brígida. Recebemos muitos pedidos de oração de Angola, Brasil, Timor-Leste e, claro, do Canadá. Nós só queremos que você saiba que não importa de onde você é, nós cuidamos de você e oramos por você. Acreditamos quando a Bíblia diz em Tiago capítulo 5, 15 a 18, essa oração feita com fé salvará a pessoa doente. O Senhor lhe dará saúde e perdoar os pecados que tiver cometido. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros, para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. O profeta Elias era um ser humano como nós. Ele orou com fervor para que não chovesse e durante 3 anos e meio não choveu sobre a terra. Depois orou outra vez, então choveu, e a terra deu a sua colheita. Acreditamos que nada é impossível quando oramos. Não porque possuímos poder, mas porque Deus é poderoso. Então continuam enviando os seus pedidos pelo telefone, ou no Facebook, ou no YouTube. A mensagem de hoje também é sobre a oração. E provavelmente a oração mais difícil já feita. Foi uma oração tão profunda que a pessoa começou a suar gotas de sangue. E a oração foi feita por alguém que nunca imaginamos precisar de orar. Mas essa história mostra o quão errado podemos ser. Jesus era o Filho de Deus. Ele era perfeito e nunca pecou. E por isso é fácil acreditar que Jesus não precisava de orar. Mas veja o que a Bíblia diz em Lucas capítulo 5, versículos 15 e 16.
mas as notícias a respeito de Jesus se espalhavam ainda mais. E muita gente vinha para ouvi-lo e para ser curado das suas doenças. Porém, Jesus ia para lugares desertos e orava. Muitas vezes Jesus saía sozinho para orar. Pense nisso por um segundo. Se Jesus, o Filho de Deus, precisava orar, quanto mais nós precisamos também. Mas havia uma noite em que Jesus precisava orar mais do que qualquer outra. Aconteceu em uma das suas últimas noites aqui na terra, em um lugar chamado a Monte das Oliveiras. Podemos ler em Lucas capítulo 22, versículos 39 a 40. Jesus saiu e foi, como de costume, ao Monte das Oliveiras, e os seus discípulos foram com ele. Quando chegou ao lugar escolhido, Jesus disse: orem, pedindo que vocês não sejam tentados. Jesus tinha acabado de ter sua última refeição com seus discípulos. Ele os abençoou e lavou os pés. Esta foi sua última noite antes de ter que desistir da sua vida. Mas ele ainda pensou neles. Ele pediu que eles orassem não para si, mas para que eles não caíssem. Que Salvador amoroso nós temos. Mesmo com a morte, ele não pensava em si. Veja o que a Bíblia diz em João capítulo 13, versículo 1. Faltava somente um dia para a festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a hora de deixar este mundo e ir para o Pai. Ele sempre havia amado os seus que estavam neste mundo e os amou até o fim. Se Jesus pudesse nos amar tanto antes de morrer na cruz por nós, quanto mais agora que Ele nos salvou e nos fez todos filhos de Deus. Não importa o que é a sua vida. Não importa o que você fez na sua vida. Não importa quantos pecados você cometeu. Jesus ama você. E Ele estava pensando em você naquela sua última noite. Romanos 5, versículo 8. Mas Deus mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. Vamos ver o que aconteceu depois quando Jesus foi ao Monte das Oliveiras. Vamos ler Lucas capítulo 22, versículos 41 e 42. Então se afastou a uma distância de mais ou menos 30 metros. Ajoelhou-se e começou a orar, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice de sofrimento. Porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Jesus costumava ficar a sós com os discípulos para orar, mas desta vez o que ele fez era diferente. A oração que Jesus orou aqui era tão pessoal e tão doloroso que ele não queria que os seus discípulos ouvissem. Antes de analisarmos mais profundamente a oração, devemos entender o que estava acontecendo nesse monte. A missão de Jesus não era apenas morrer em uma cruz, mas morrer por todos os nossos pecados. Podemos ver isso em 1 Pedro, capítulo 2, versículos 21 a 24. Pois foi para isso que Ele os chamou. O próprio Cristo sofreu por vocês e deixou o exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu nenhum pecado e nunca disse uma só mentira. Quando foi insultado, não respondeu com insultos. Quando sofreu, não ameaçou,
mas pôs a sua esperança em Deus, o justo juiz. O próprio Cristo levou os nossos pecados no seu corpo, sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos uma vida correta. Por meio do sofrimento dele, vocês foram curados. Foi sobre este monte de oliveiras que ele colocou todos os nossos pecados sobre si mesmo. Ele aceitaria todos, desde o pecado mais pequeno até o pecado mais maligno. E ele levaria aquele peso doloroso para si mesmo na cruz. Jesus nunca pecou, mas agora sentiu toda a culpa, toda a escuridão que vem com o pecado. Pior do que tudo, sentiu a separação que vem quando o pecado entra em uma vida. Olhemos para Adão e Eva logo depois de comer o fruto proibido. Gênesis capítulo 3, versículos 8 a 10. Naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher ouviram a voz do Senhor Deus, que estava passeando pelo jardim. Então se esconderam dele no meio das árvores. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde é que você está? O homem respondeu: eu ouvi a tua voz quando estavas passeando pelo jardim e fiquei com medo porque estava nu. Por isso me escondi. O pecado bloqueia a nossa mente. Adão e Eva temeram a Deus quando comeram o fruto. Deus não mudou. Deus não fez nada para assustá-los. Tudo era consequência natural do pecado na vida humana. O pecado nos separa de Deus. E pela primeira vez Jesus sentiu essa separação. Nada era mais assustador e doloroso do que isso para ele. Vamos ler Isaías 59, versículos 2. Pois são os pecados de vocês que os separam do seu Deus. São as suas maldades que fazem com que ele se esconde de vocês e não atenda às suas orações. É com esse conhecimento que eu quero voltar para a oração de Jesus. Voltamos lá, Lucas capítulo 22, versículos 42. Pai, se queres, afasta de mim este cálice de sofrimento. Porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Algumas pessoas tentam reduzir o sacrifício de Jesus. Eles dizem: ele é Deus e, portanto, foi fácil. Ele sabia que ia morrer, mas voltaria a viver. Não foi um grande problema. Não era difícil para ele. Mas todas essas ideias são erradas e malignas. A oração de Jesus mostra quão doloroso e assustador foi para ele. Jesus veio a esta terra para morrer por nós. Mas agora que sentiu todo o pecado em si mesmo e agora que se sentia separado de Deus, ele realmente estava com medo. Ele não queria mais sentir isso. Seu corpo queria desistir e parar, mas o seu coração e espírito dizia: porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Não houve nada fácil sobre esse momento. Foi tão difícil que Deus enviou um anjo para tentar consolar Jesus. Podemos ler Lucas capítulo 22, versículos 43. Então um anjo do céu apareceu e o animava. É aí que aparece o verdadeiro desgosto desta história. Se alguma vez nos aparecesse um anjo, pensa que ficaríamos maravilhados. Ficaríamos tão felizes por esse bênção e presente de Deus. Imagine ver um anjo da vida real vindo até você e confortá-lo.
Mas neste monte vemos o oposto. Vamos ler o versículo novamente, mas também com o versículo 44. Então, Lucas capítulo 22, versículos 43 e 44. Então o anjo do céu apareceu e o animava. Cheio de uma grande aflição, Jesus orava com mais força ainda. O seu suor era como gotas de sangue caindo no chão. Deus enviou um anjo para consolar Jesus. Mas o próximo versículo diz que ele se tornou ainda mais dolorido, ao ponto de ele começar a suar sangue. Por quê? O que aconteceu? Há duas razões para essa estranha resposta de Jesus. A primeira é que, enviando o anjo, Deus lhe deu sua resposta. Esta foi a maneira de Deus dizer: Jesus, o que eu quero é que você carregue os pecados da humanidade até a cruz. Quero que você morra por esse mundo. O corpo de Jesus queria parar, mas o anjo estava lá para ajudá-lo a avançar e completar sua missão. Esta é uma das razões pela quais Jesus se tornou ainda mais com dor. Mas o segundo motivo é muito pior. Vamos ler o versículo 43 novamente. Então o anjo do céu apareceu e o animava. Novamente, isso soa como uma bênção. Se isso acontecesse comigo, ficaria tão feliz. Eu acho que você teria uma reação semelhante. Mas isso que aconteceu não aconteceu conosco. Aconteceu com Deus. Deixe-me tentar explicá-lo com este texto bíblico. Lucas capítulo 3, 21 e 22. Depois do batismo, todo aquele povo, Jesus também foi batizado. E quando Jesus estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu na forma de uma pomba sobre ele. E do céu veio uma voz que disse: Tu és o meu filho querido, me dás muita alegria. Sempre que Deus quisesse conversar, ajudar ou consolar Jesus, ele descia. O Espírito Santo o enchia ou Deus falava do céu. Várias vezes vemos isso na Bíblia, mas neste monte isso não aconteceu. Jesus estava implorando ajuda a Deus. Jesus queria que Deus fosse até ele, como sempre fazia. Mas pela primeira vez o pecado estava no caminho. Deus enviou um anjo porque não podia descer e consolar o seu próprio filho. Quando Jesus viu o anjo, o que sentiu foi que Deus havia rejeitado. Isso feriu-lhe o coração. Se você quer mais provas para este desgosto, você só precisa olhar em Mateus 27, 46. Às 3 da tarde, Jesus gritou bem alto: Eli, Eli, lama sabachthani. Essas palavras querem dizer: meu Deus, por que me abandonaste? As pessoas dizem que não foi difícil para Jesus morrer na cruz. Quem diz isso está sendo usado pelo próprio demónio para espalhar mentiras. Não havia nada mais difícil do que isso. Jesus, a partir do momento que subiu ao Monte de Oliveiras, que começou a sofrer mais do que qualquer um poderia imaginar. Foi naquele monte que ele tinha que decidir se ele iria desistir ou ficar e morrer por nós. Ele escolheu morrer por nós. Ele escolheu morrer por você. Deixe-me ir ainda mais longe. Jesus não só estava disposto a morrer na cruz, mas ele estava disposto a morrer para sempre. Por causa do pecado e da separação que teve com Deus, era tão forte que ele acreditava que poderia morrer e nunca voltar.
Ele pensou que Deus podia rejeitá-lo para sempre. E você quer provas disso? Vamos ler João capítulo 20, 11 a 17. Maria Madalena tinha ficado perto da entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, ela se abaixou, olhou para dentro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus. Um estava na cabeceira e o outro nos pés. Os anjos perguntaram: mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: levaram embora o meu Senhor e eu não sei onde o puseram. Depois disso, ela virou para trás e viu Jesus ali de pé, mas não o conheceu. Então Jesus perguntou: mulher, por que você está chorando? Quem é que você está procurando? Ela pensou que ele era o jardineiro e por isso respondeu: se o Senhor o tirou daqui, diga onde o colocou e eu irei buscá-lo. Maria, disse Jesus. Ela virou e respondeu em hebraico: Reboni. Esta palavra quer dizer mestre. Jesus disse: não me segure, pois ainda não subi para o meu Pai. Vai se encontrar com os meus irmãos e diga a eles que eu vou subir para aquele que é o meu Pai, e o meu Pai deles, e o meu Deus e o Deus deles. Observe o que Jesus disse a Maria: não me segure, pois ainda não subi para o meu Pai. Vá se encontrar com os meus irmãos e diga a eles que eu vou subir para aquele que é o meu Pai e o Pai deles, e o meu Deus e o Deus deles. Jesus morreu na cruz e ressuscitou depois de 3 dias. Mas mesmo com esse milagre, ele ainda precisava se conectar novamente com seu Pai para ver se ele havia sido aceito. Jesus não queria qualquer louvor ou adoração até que Deus lhe dissesse que tinha sido aceito. Jesus queria ter a certeza de que Deus o via como limpo, puro, justo e santo e digno. Você entende o que aquilo significa? Isso significa que quando Jesus estava pendurado naquela cruz, ele não sabia se Deus o aceitaria. Isso significa que enquanto Jesus estava pendurado naquela cruz, ele não sabia se Deus se conectaria com ele novamente. Isso significa que ele não sabia se Deus o ressuscitaria ou deixaria morrer para sempre. Isso significa que mesmo com a chance de morrer para sempre, Jesus decidiu morrer para você. João 3,16. Porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crer não morrerá, mas tenha a vida eterna. Como pastores de Deus, muitas vezes dizemos que a salvação é gratuita. Nós dizemos que é um presente gratuito de Deus. Isso é verdade. A salvação é gratuita para nós, mas não foi de graça para Jesus. Não foi de graça para aquele que formou o primeiro homem com as suas próprias mãos. Não foi de graça para o Filho do Homem que tinha que carregar sua própria cruz, enquanto as pessoas lhe cuspiam e amaldiçoavam e batiam. Não foi de graça para o Salvador que está de pé na sua frente agora, com as mãos estendidas. E se você pudesse ver essas mãos agora, você veria cicatrizes nas palmas das suas mãos. Jesus pagou tudo para você, para que agora possa seguir
e segurar a mão dele. Estenda a sua mão e agarra as mãos de Jesus. Não torne inválidos sua dor, seu sofrimento e a sua morte. Deixa Jesus libertá-lo dos seus pecados agora. Deixa que Ele os salve. Se você quer dar a sua vida a Deus hoje, ora comigo. Vamos orar. Deus, o teu sacrifício foi tão grande. E nós somos pecadores, nós não merecemos a graça e o presente que tu queres dar para nós. Mas hoje, Senhor, há muitas pessoas que querem essa mudança de vida, que querem essa liberdade do pecado. Ouve o coração deles. Dá-lhes o Espírito Santo e transforma a vida deles. É isto que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Estimado telespectador, grato pela sua presença na nossa programação. Acabou de ouvir mais uma apresentação da série que foca nos últimos momentos da vida de Jesus. Talvez você queira voltar a ver esta apresentação ou ter a coleção completa, não só para si, mas também para os seus amigos. Nós lhe estamos a oferecer essa coleção gratuitamente para si e para os seus amigos. Então, tome nota da nossa informação de contacto que irá aparecer no ecrã, na tela neste momento, e ligue para nós logo que seja possível. Fique com Deus. Foi tão bom falar sobre a salvação com vocês hoje. Jesus quer transformar a sua vida hoje. Lembrem que está escrito: não só de pão viverá o homem, mas toda a palavra que procede da boca de Deus. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito Canadá, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo.